Olá, muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento da nossa Academia do Associativismo. Hoje teremos um super encontro aqui com a Jordana Saldanha, que vai falar um pouquinho para nós sobre o que muda na comunicação dos negócios com a transformação digital, algo fundamental para os nossos empreendimentos. Bom, o evento de hoje será conduzido pela Ana Lúcia Rodrigues, nossa consultora aqui do âmbito do projeto Transformar. Então, Ana, eu deixo a apresentação da nossa palestrante contigo e desejo a todos um excelente evento, que aproveitem bastante os conhecimentos que a Jordana trará para nós. Olá, bom dia a todos, bom dia a todos que vêm para a nossa Academia do Associativismo. A gente está na pauta de acesso a novos mercados e novas tecnologias, e é sempre muito importante trazer temas variados que envolvem a transformação digital para que todos se atualizem cada vez mais nessas temáticas. A nossa convidada de hoje é a jornalista Jordana Saldanha, especialista em marketing digital, com formação executiva em Big Data e Business Intelligence. Ela também é a fundadora da Binutri, uma marca de alimentos saudáveis deliciosos. E com esse projeto ela foi a vencedora de um programa do Sebrae, que foi o Prêmio Mulher de Negócios, onde ela competiu com mais de 17 mil mulheres empresárias. Eu tenho sempre muito prazer em trazer as mulheres líderes nesse mercado dos negócios, da indústria. Então, Jordana, bem-vinda. Ela atualmente é chefe de comunicação integrada do Conselho Federal de Química. Então, sabe tudo sobre comunicação e é com ela que a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu peço a vocês que estão tanto aqui na nossa sala do Zoom quanto no Facebook, que anotem as suas perguntas, coloquem todas aí no chat, que eu vou acompanhando daqui, e ao final da apresentação da Jordana, a gente vai começar um bate-papo sobre esse conteúdo, ok? Bem-vinda, Jordana. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada a todos pela presença, né, na manhã desta quarta-feira. Bom, a gente sabe que o tempo de todo mundo ficou bem escasso, né? Com a pandemia, a gente à distância, a gente tem mais reunião do que a gente tinha antigamente, né? Qualquer horário na agenda vago é motivo para já encaixar uma reunião. Então, eu sei que vocês que estão aqui conosco, né, que dedicaram esse tempinho, com certeza vai ser um tempo de muito valor, né? Vai ser uma troca, né? É sempre uma troca. Eu acho que o meu papel aqui, o da Ana, né, é justamente trazer insights para vocês do nosso mercado de atuação, que é a comunicação. A Ana também é da área de comunicação. E um pouquinho da nossa vivência, né? E através de todas essas colocações, a gente poder discutir, né, ao final de tudo isso. Então, como a Ana disse, eu tenho a minha formação básica, ela é no jornalismo, né? Eu venho de televisão, e toda essa questão de negócios digitais, de comunicação voltada para negócios, surgiu na minha vida justamente com a Binutri, quando o empreendedorismo veio, né? Então, eu cheguei na empresa, né, montei a empresa com a minha mãe, e quando eu cheguei na empresa, eu pensei, isso deve ser o pensamento de muitos de vocês que têm negócios, principalmente negócios pequenos. Pensei o seguinte, nossa, eu vou arrebentar, né? Entendo tudo de comunicação, então vai ser muito fácil, né, tocar essa parte aqui, ler do engano, né? Porque comunicação, gente, é uma palavrinha pequenininha, mas é algo tão abrangente, né? Quando você se debruça na comunicação, principalmente quando a gente está falando de negócios, a gente enxerga que tem tantas pernas, né? Tem tantos braços, né? Tanta coisa para fazer, que mesmo quem é da área de comunicação precisa se especializar, precisa estudar, né? Não digo fazer uma faculdade específica para quem não é da área, mas precisa estudar, ir atrás de conteúdo, ir atrás de cases, né, que fizeram sucesso, justamente para entender como é que a comunicação ela pode auxiliar em vários processos dentro de uma empresa. Um desses processos é transformação digital, que é o nosso assunto de hoje, né?
Então, a Binutri passou por um processo de transformação digital, né? Então, eu senti muito isso na pele, senti muito a necessidade de ir atrás de outros profissionais da área da comunicação para entender como é que eu iria fazer isso, e a gente vai falar justamente sobre o papel da comunicação dentro da transformação digital. Eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar uma breve apresentação, tá? Não é nada muito recheado de teoria, é justamente para que a gente possa ir comentando esse passo a passo importante. Só um minutinho. Vou compartilhar minha tela. Ok, vamos ver aqui, visualizar, entrar em tela cheia. Tá tudo certo aí, Ana? Ok. Então, vamos lá, gente, né? O que muda na comunicação dos negócios com a transformação digital? Primeiro, antes de falar de comunicação, vamos falar de transformação digital, né? É uma palavrinha que está todo mundo falando a respeito, né? Está todo mundo falando sobre isso. Parece que é algo novo, mas tanto nas discussões, né, aqui no Conselho Federal de Química, que é onde eu trabalho atualmente, no Grupo Mulheres do Brasil, que eu, a Ana, a gente faz parte, né? E nas palestras que eu escuto. Hoje eu também sou aluna, né, da Fundação Dom Cabral, na área de gestão de negócios, então a gente discute muito essa questão de transformação digital. Então, por ter essa palavrinha digital, a gente liga diretamente à tecnologia, né? Mas, Jordana, transformação digital é tecnologia? Como que é a transformação digital em um negócio, né? Como é que ela acontece? Aí eu trago para vocês o seguinte, né? Que a transformação digital, ela não é somente uma ação ou várias ações ligadas à tecnologia, né? A gente estava até essa semana numa reunião gerencial discutindo isso aqui internamente, né? O processo de transformação digital, ele começa com a mudança de cultura, né, dentro da empresa, porque não adianta você ter acesso às melhores tecnologias, você ter acesso a todas as plataformas de comunicação, né? Não adianta você ter o dinheiro também, vamos pensar em grandes empresas, né? O dinheiro, a verba para colocar isso, para fazer isso acontecer, se você não tem um time envolvido, se você não tem uma cultura interna voltada para essa transformação, né? Vamos pensar que é um processo longo, né, de sair do papel, né, e migrar para a nuvem, né, migrar para o digital, migrar para a internet, onde é que seja isso, é um ambiente muito vasto, né, esse ambiente digital. Então, não adianta nada você fazer esse processo se a cultura internamente não está preparada para isso, e principalmente a liderança, né, pessoal, porque seja uma liderança de uma pequena empresa ou uma liderança de uma grande empresa, essa é uma cultura que ela precisa ser dissipada, né, nos diversos setores. Então, eu trago essa frase para vocês refletirem, né? As empresas tendem a assumir que a mudança vem de dentro, né? Que é uma necessidade de incorporar as novas tecnologias na liderança, nas áreas de operação, nos modelos de trabalho, nos instrumentos de coleta, análise da informação, até chegar na experiência do consumidor. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso ter um site, né? E pronto, e acabou, está resolvido, eu já sou uma empresa digital. Não, não é só isso, né? Existe todo o trabalho, se você, por exemplo, é uma empresa da área de alimentação, né? O processo tecnológico, a transformação digital, ela pode estar no seu pátio produtivo, né? A transformação digital, ela pode estar nos seus processos de gestão, ela pode estar no formato como você realiza um pedido, no formato em como você trata o seu estoque, né? No formato como você recebe os insumos, né? Essa mercadoria. Então, tem todo um quadrinho, né, que precisa ser desenhado para que essa transformação digital ela chegue lá na experiência do consumidor, né? Então, não adianta você trabalhar só para fora, né? E não ter isso dentro. Aí eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem
exatamente o que eu estou falando, né? Na comunicação, a gente tem um termo que se chama diversity washing, né? O que é isso? Isso acontece quando, por exemplo, a empresa ela comunica muito sobre diversidade, sobre sustentabilidade, equidade de gênero, então tá lá bonitinha nas redes sociais, falando sempre sobre isso, né? No Dia da Igualdade Racial publica, né? Em outras datas importantes relacionadas a esse assunto, está sempre falando em logística reversa, enfim, conceitos que são muito lindos e necessários, mas internamente isso não existe na empresa. Então, eu trago essa reflexão para que vocês façam essa correlação também quando o assunto é transformação digital. Então, não adianta só estar em rede social, né? Falando agora especificamente do assunto de hoje, que é comunicação. Não adianta só estar na rede social, não adianta só ter um site, né? Como é que é a transformação digital dentro da sua empresa, né? Você fez todas as etapas anteriores, né? E você usou a comunicação também como uma ferramenta importante para modificar essa cultura interna e auxiliar todas as outras áreas de gestão da empresa a, de fato, realizar essa transformação digital, né? Não é um processo curto, né? É um processo longo, essa transformação digital, falando, né, da parte governamental, né? É algo que as autarquias, né, que o governo ainda estão, né, nesse processo. O mercado privado é realmente um pouco mais adiantado nessa questão, mas a gente vê todo mundo se movimentando e todo mundo falando isso e todo mundo querendo e precisando dessa transformação digital, né? Principalmente com a pandemia. Essa foi uma dor forte, né, que surgiu. Muitas empresas correndo para ter um site, muitas empresas correndo para ter uma presença digital, muitas morreram, né? Muitas não conseguiram acompanhar, e é uma transformação digital que, mesmo que ela tenha acontecido só na ponta, por enquanto, eu não enxergo retorno, né? Depois que a gente for conversar, né, com a Ana, mas o meu posicionamento é que eu acredito que o digital é algo que veio para ficar e a gente tem que tirar o melhor dele. Não que o offline, o presencial, ele não tenha o seu valor, e ele tem o valor. Eu acredito numa comunicação híbrida, né? Numa comunicação que respeite o tete-a-tete, que mantenha essa relação, né, de contato direto com o consumidor. Existem empresas que já têm o DNA digital, que já nascem totalmente digital, mas mesmo no digital, gente, existe a parte do off, né? Que é quando você está conversando com a pessoa no WhatsApp, que é quando você está ali no direct do Instagram, fazendo aquele contato mais próximo, né? Não é só pegar e publicar, né? Um post, né? Um card, e esquecer aquilo ali na rede social. Então, a digitalização, né, dos processos, da própria comunicação, ela é diferente de transformação, né? Transformação é muito mais a respeito de comportamento humano, de psicologia, de sociologia, do que de tecnologia em si, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante, né? É um recurso muito importante, que precisa estar acompanhado de forma multissetorial por outras áreas. Uma delas é a comunicação, né? O varejo, ele foi extremamente impactado, né, pelo processo de digitalização dos negócios, de transformação digital. Tem um dado, eu ainda não tenho o dado de 2020, mas olha só, já em 2019, 67% da jornada do consumidor já era feita digitalmente. E aí, o que eu quero dizer com isso, quando eu falo que a jornada do consumidor era feita digitalmente? Antigamente, antes da transformação digital, que não começou agora, né? Eu andei pesquisando e existem dados que falam que começou na década de 90, outros um pouquinho antes, né? Então, são dados variados, mas que começou agora não começou, a gente tem certeza, né?
Então, antigamente, como é que era a jornada desse consumidor, né? O consumidor, ele ia muito por indicação, claro que ainda existe, né, esse tipo de marketing, né, de indicação, mas fulano de tal, que é minha vizinha, comprou lá na esquina, né, na venda do fulano, e aí gostou do produto e eu fui lá e comprei, né? Hoje, esse processo é muito de pesquisa, né? Então, assim, o meu hábito de consumo, ele é outro hoje. Eu vou no Google, eu pesquiso, eu comparo, eu vou no Facebook, olho as recomendações, né? Vou no Instagram, vejo as fotos dos produtos, né? Então, é uma jornada que ela não é linear, né? Essa jornada muitas vezes dá volta até se efetivar em venda de fato, né? Então, é por isso que você precisa estar, você enquanto empreendedor, dono de um negócio, você precisa estar muito ligado em todas essas etapas da transformação digital e o poder que a comunicação tem de garantir que você vai fechar a venda lá no final, né? Porque o que a gente quer é vender, né? Além de todos os propósitos das nossas empresas, né? No final das contas, a conta tem que fechar. E a conta só fecha, né, se você consegue impactar esse seu cliente em toda essa cadeia da jornada, né? E se de fato o que você comunica é o que existe dentro da sua empresa. Então, se você comunica que você é uma empresa digital, que você passou pela transformação digital, que você está passando, a sua cultura interna tem que refletir o que você está comunicando externamente e vice-versa, né? E aí a gente tem a discussão sobre a digitalização da sociedade, né? Como um todo. Nós, enquanto consumidores, não somos mais esse sujeito passivo, né? Que compra porque é a única... Não, eu compro aqui porque é o único local perto da minha casa. Não, a gente realmente está muito mais ativo nesse processo de busca e de consumo, né? E a transformação digital, ela permite que essa comunicação com o cliente, agora vamos falar da comunicação da porta para fora, né? Porque da porta para dentro também tem um mundo de comunicação interna que a gente precisa prestar atenção, mas da porta para fora é isso, né? Eu preciso me apoderar, né? Me empoderar dessa transformação digital para melhorar essa experiência, né, do cliente e a capacidade que eu tenho de influenciar a compra no ponto de venda, seja um ponto de venda digital, seja um ponto de venda físico, porque eles continuam existindo, né? Ou seja, nos dois ao mesmo tempo, né? O que vai me diferenciar? Como que eu posso aproveitar de todas essas ferramentas que a transformação digital trouxe, vem trazendo, e aí é up to date, né? A gente precisa estar ligado o tempo inteiro nas inovações, ver o que cabe para o nosso negócio, né? O que eu mantenho? O que eu mantenho do off, o que eu mantenho do on, quais são as ferramentas que eu tenho capacidade de gerenciar também, né? Porque aí você precisa ter perna para escolher um sistema que seja de automação ou uma experiência num ponto de venda, né? Não adianta você colocar lá e não saber fazer com que o cliente use isso também, né? Aí eu antecipei um pouquinho, né, essa história da jornada do consumidor, que, gente, esse é um dever de casa tão importante, né? Porque o que eu vejo, né, ao longo desse meu contato com empreendedores, né, com outras empresas, eu vejo que muitas empresas surgem, eu tenho um produto, né, e eu vou fazer esse produto, mas as pessoas não param para pensar em quem é esse consumidor, como é que é a jornada de compra dele, o que ele pesquisa, quais são os assuntos que ele gosta de consumir, como é que esse meu consumidor, ele é mulher, ele é homem, quais são as dores dele, né? Tem filhos, é casado, não é? Então, assim, pode parecer um preciosismo, né, da minha parte, mas os grandes teóricos da comunicação e quem tem experiência sabe disso, né? Você precisa colocar isso no papel, né? A partir do momento que você coloca isso no papel, fica muito mais fácil de definir qual é o tipo de inovação que eu vou escolher para impactar esse meu cliente em cada etapa da jornada dele.
né? Justamente para você não gastar dinheiro à toa, né? A gente sabe que esse fluxo de caixa hoje é muito complicado para os pequenos negócios, então, às vezes, você investe num totem, num ponto de venda, e esse totem ele não vai ser utilizado como você achou que iria ser. É um processo de inovação? É. Esse processo de inovação pode fazer parte do seu processo de transformação digital? Pode, mas você tem que saber por quê e como ele vai fazer parte disso tudo, né? E aí a comunicação, ela fica justamente nesse ponto, né? Na parte da pesquisa, né? Que é imprescindível para você montar essa persona, né? De quem é o seu cliente. E as perguntas que você fará para esse seu possível cliente ou para esse cliente, se você já tiver uma carteira de clientes, essas perguntas, que isso é comunicação, né? Essas perguntas vão delinear as suas escolhas nesse processo de transformação digital, né? E nesse processo de impacto do cliente na jornada, né? Então, além da comunicação para fora, nós temos a comunicação interna, né? Se a gente não se comunica internamente, a gente se trumbica, né? Então, assim, não tem para onde correr. Uma empresa que não está alinhada internamente com os processos de comunicação, né? Os funcionários, os colaboradores, se eles não sabem qual é o valor da empresa, qual é o propósito, eles não vão embarcar nessa transformação digital junto com você, eles não vão entender, não vai fazer sentido, né? A gente volta no papel da segmentação do público, que é justamente o que a gente estava falando há pouco, né? Ok, eu fiz todo esse dever de casa, eu vou escolher quais são as redes sociais que eu preciso estar, né? Eu vou estar no Instagram, eu vou estar no Facebook. Não, você vai estar onde o seu público está ou aonde estrategicamente você quer atingir algum público, né? Você não precisa estar em todas, você precisa realmente identificar aonde é que o seu cliente está para gerar valor para ele, né? Nós temos aí o marketing de precisão, o saque 2.0, que é esse relacionamento, né, direto com o cliente, né? Atender em vários canais, justamente, mas que esses canais sejam canais nos quais o seu cliente esteja, como eu coloquei, e ser coerente com a linguagem, né? Eu vejo uma linguagem, em algumas empresas, muito pasteurizada ou copiada de outras empresas. Então, vamos supor que eu, Jordana, seja uma empresa. Eu, Jordana, eu falo de um jeito com o meu cliente. Eu posso assumir um tom carinhoso, ou eu posso assumir um tom mais cool, né? Não, a Jordana é cool, porque o produto dela é legal, né? O produto dela é para jovem e tal. Ou não, eu tenho uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais densa, porque eu estou falando de vinhos, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Assim como você constrói a persona do seu público-alvo, do seu cliente, você constrói a sua persona também. Qual é o seu tom de voz, né? Como é que você vai falar, como é que você vai escrever, e quais são as cores que você vai usar. Então, é todo um processo inicial de comunicação para auxiliar em qualquer transformação que você vai fazer na sua empresa. Não é só a digital, tá bom? Né? Vem a inovação, como a gente já falou, né? E os processos de inovação são variados, né? Existem, a gente pode falar um pouquinho disso quando a gente estiver no bate-papo, né? Mas dados, né? Pesquisa é dado, às vezes é simples fazer. Você pega um Google Forms, né? Que é uma ferramenta que tem no próprio Google, faz as pesquisas, vê o resultado, daqui a 3 meses faz de novo, compara uma pesquisa com a outra, né? Produza em cima de dados, né? E não em cima de achismos, né? Eu vou lançar tal produto porque eu acho que o meu cliente quer. Não, ninguém acha, né? Tem que saber o que o cliente quer. Né? Automação de marketing, o business intelligence, que está muito atrelado a dados também, né? Inteligência artificial, realidade virtual aumentada. Então, estou passando por alguns tópicos aqui que fazem parte dessa transformação digital. E no final de tudo, o que a gente vai ter que sempre que responder é qual é o valor que o seu negócio está entregando para os seus clientes, né?
E aí, essa perguntinha é tão básica, mas o que é valor, né, gente? E aí, antes da gente entender o que é valor, a gente tem que pensar em estratégia, né? Qual que é a sua estratégia? Qual é a estratégia do seu negócio? Como é que você cria valor? Você quer ser melhor ou você quer ser diferente dos seus concorrentes? Porque melhor depende muito do ponto de vista, né? Eu posso achar que meu produto é melhor do que o produto do meu concorrente. E aí, nessa cadeia de ser melhor, a gente acaba se engolindo, competindo por preço, e aí tem uma série de coisas que podem acontecer nesse caminho, né, de ser melhor. Então, não seria mais interessante você ser diferente, né? O que me diferencia desse meu concorrente? Então, a estratégia, ela serve muito para captar esse valor diferenciado e entregar no final da cadeia esse valor, né? Aí, muitas vezes, eu queria trazer um tópico aqui que sai um pouquinho do que a gente está falando, mas que a gente discutiu muito. Ontem eu tive aula, né, na Fundação Dom Cabral sobre estratégia, né? Estou trazendo conteúdo fresquinho aqui para vocês. E a gente falou muito sobre marca, né? Marca é um bem intangível, né? Muitas vezes, na hora de vender uma marca, ela é valorada de várias formas, dependendo da baliza, né, da régua com que essa marca está sendo medida, né? Então, mas marca, ela é um recurso, gente, né? E a transformação digital, ela também é um recurso, né? A marca, muitas vezes você trabalha anos e anos e anos uma marca, a gente falou ontem da Zump, né? O pessoal aqui de Brasília conhece. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, mas a Zump era uma marca de roupa muito famosa que foi comprada e sumiu no mercado. Qual que é o valor que essa marca tem hoje? Tem mais valor como tinha antigamente, né? Então, justamente vocês precisam definir nesse processo também dessa transformação digital, é muito importante que o valor, né, que você quer entregar esteja muito, isso esteja muito consciente, né? Tem empresas que a entrega de valor é a marca, né? É realmente o branding, né? Mas existem outras que não, existem outras que é o preço, e aí não tem certo ou errado, é realmente você definir qual é a sua estratégia e seguir isso daí, inclusive no seu processo de transformação digital, né? Muitas empresas transformam as marcas em força, como eu estava dizendo, que era exemplo da Hyundai no Brasil, mas é um esforço perene, ele não pode parar, né? A Hyundai chegou no Brasil com um diferencial muito grande, que eram 5 anos de garantia. Não sei se vocês lembram, nessa época carro não tinha 5 anos de garantia, tinha 1 ano. Então foi um diferencial muito forte. Hoje, outras marcas já oferecem isso, né? E aí, gente, marca é apenas uma parte da sua comunicação. Como vocês viram anteriormente, né? Comunicação é um mundo, né? Vamos falar de redes sociais, né? Você criar com processo consciente, se conectar, integrar essas redes sociais da sua empresa não só com o seu público, mas com os advogados da sua marca, né? Quem é que defende a sua marca? São seus funcionários? Você tem cliente que defende a sua marca, né? Aproveita esses insights, pede para a pessoa tirar uma foto, publicar na rede dela, você usa, né? Essas provas sociais, né? Criar essas comunidades que vão defender a sua marca, que vão defender o seu negócio e levar isso para outras pessoas, né? Essa circulação orgânica do negócio, né? Que é quando você não paga, que é quando você não põe dinheiro, é um valor, assim, é um valor enorme, né? Porque é uma amplitude que você alcança e que não cai rápido, né? Eu posso pegar 100 mil reais, 10 mil reais, 10 reais, fazer uma publicação paga no Facebook. Sabe o que acontece com o gráfico? Ele sobe no momento que eu estou pagando e ele, pum, desce. Parei de pagar, desceu. Agora o orgânico não, gente. O orgânico, ele vai ali, ó. Você vai trabalhando dia a dia com seus clientes. Publica isso aqui para mim. Ou pega a história de um cliente seu, né? Pega a história de um funcionário. Faça dessas redes sociais algo humanizado, né?
Comunicação é de gente para gente, é de pessoa para pessoa. Embora hoje a gente precise pensar no comportamento da máquina, né, dos algoritmos, mas comunicação é de pessoa para pessoa. Inclusive, os algoritmos, que são essas fórmulas matemáticas que vão dizer como é que o Google vai te colocar lá em primeiro, como é que o Instagram vai te mostrar para mais pessoas, elas imitam o comportamento humano. Então, nunca percam essa essência. No processo de comunicação, aparecem um monte de palavras difíceis, né? Enfim, eu mesmo não consigo falar, eu não gosto muito dessas palavras. Falo algumas, né? Porque a gente acaba criando o hábito, mas no fundo, os pilares da comunicação são sempre os mesmos. É relacionamento, é conteúdo humanizado, é você estar ali o tempo inteiro vigiando os seus canais de comunicação, respondendo de prontidão, né? Você criar uma comunicação que de fato se conecte com o seu propósito, com o propósito da empresa, deixar isso muito claro, né? Estar ali sempre para o seu cliente, não deixar uma conversa crescer, né? Acontecer um problema, sempre problemas acontecem, né? Quem tem negócio sabe, né? Mas que você esteja ali presente para aquela crise não crescer, né? Para você conseguir gerenciar aquilo ali e fazer essa integração, né? Padronizar essa comunicação interna com a externa, para você não comunicar as coisas diferentes internamente e externamente, né? Os sistemas de gestão, eles são muito importantes, né? O que é um CRM, gente? É um sisteminha que você vai colocando tudo isso que eu estou falando de uma forma sistemática, né? Ele te lembra, na parte da comunicação, estou falando isso, né? Vamos fazer uma planilha, né? E planejar as comunicações, colocar os feedbacks, se você respondeu as dúvidas, né? E vamos olhar aquele material no final do mês, por exemplo, aí você estabelece o período de análise, vamos olhar esse material que é rico, né? Esse material tanto de planejamento quanto de feedback dos clientes, de resposta, de resultados, quantas visualizações eu tive, quantas curtidas, né? Quantos comentários, são indicativos importantíssimos para que você siga ou não determinados processos, voltando ao assunto de transformação digital, né? Bom, análises também. E aí, gente, a venda, ela não é o final do processo, né? Vocês percebem que a venda, ela já começa lá no meu pátio produtivo, fazendo essa conscientização, identificando se eu vou escolher determinado processo ou não de transformação. E aí, quando a gente põe para fora, tem esse mundão de possibilidades, né? Então, também é um processo que começa de dentro para fora, né? E, para finalizar, antes do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho de inversão de conteúdo, tá? Assim como existe um algoritmo para definir se o meu conteúdo vai ser levado para determinadas pessoas ou não, lá no Google, né? Vamos lá no Google, que é onde a gente está ali pesquisando todo dia, ali tem sites importantíssimos para a gente também, né? Então, o que acontece ali? Quando você digita, por exemplo, pizza, vão aparecer várias pesquisas relacionadas a essa palavra pizza. O que é isso? Isso significa, são as pesquisas feitas pelas pessoas em relação a essa palavra. Se eu digito sapato, a mesma coisa. Então, uma ferramenta que está ali à disposição para você poder produzir conteúdo a partir do que as pessoas estão pesquisando. Se você for no Google Trends, você vai conseguir ainda afunilar isso mais ainda, né? O que acontece no Google Trends? O Google Trends, ele vai te dar as localidades onde as pessoas estão pesquisando determinadas palavras, né? Pelo período. Então, anotem aí, tá? Google se escreve Trends, Trends, acho que é assim mesmo, né? Então, esse processo de inversão de conteúdo, como dica final,
ele é muito importante porque a gente fica perdido às vezes, né? Nossa, hoje eu tô sem nenhum insight, sem nenhuma ideia, eu vou falar de quê? Então, se você já olhou para dentro do seu negócio, não consegue mais tirar a ideia, vai para fora. Mas eu indico que você faça mesclado. Olhe para o seu pátio produtivo, olhe para o seu processo de entrega, olhe para uma dúvida que o seu cliente teve, né? E tudo isso, e vá no Google, faça essa pesquisa. Existem ferramentas muito mais avançadas, mas aí já é assunto para né, para uma outra conversa, né, Ana? Oi, Jordana, sem dúvida. Muito conteúdo bom que você trouxe para nós e uma troca de informações especial para a gente realmente compreender a importância da comunicação, que a gente fala tanto que é importante, mas muitas empresas deixam um pouco de lado a comunicação ou pensam na comunicação muito mais como uma ferramenta e não como uma estratégia, né? E eu acho que essa é o grande desafio do empresariado no mundo dos negócios, é saber oportunizar espaço para a comunicação, tanto interna quanto externa. Quando a gente não se comunica, a gente não realiza essa ponta, né? Esse trajeto completo. E aí, de tudo que você falou, eu até anotei aqui algumas questões e me suscitaram algumas perguntas, mas eu gostaria de saber se as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Zoom e no próprio Facebook têm alguma pergunta a fazer, porque a gente vai acompanhando aqui no chat. Podem digitando, que eu vou passando aqui para a Jordana, tá? O que eu queria colocar aqui para você são colocações, mas com perguntas também, tá, Jô? Uhum. A gente vê que os meios são muito importantes, né? Os meios de comunicação são extremamente importantes e cada vez mais eles são mais diversos. Uhum. Cada vez mais surgem novos canais de comunicação. E às vezes eu vejo as empresas muito preocupadas com os canais e pouco preocupadas com o conteúdo. Uhum. Né? Até que ponto a gente precisa privilegiar o conteúdo que vai em todas essas ferramentas e se eles precisam ser diferenciados de uma para outra? Olha, essa é uma dúvida bem recorrente, sabe, Ana? Olha, a primeira coisa, você precisa estar em vários lugares, mas esses vários lugares não significa muitos lugares e nem todos os lugares, né? Primeira coisa que eu preciso analisar, vamos lá. Qual é o hábito de consumo do meu cliente? Né? O meu cliente está no LinkedIn? Não, meu cliente ele não está no LinkedIn. Vamos falar de game aqui. Então, não, meu cliente pode ser que ele esteja, né, um produtor de game e tal, mas se eu quero vender, né, eu vou atrás desse público. Eu defini que meu público é jovem, é até 17 anos. Então, o próprio LinkedIn fala que eles estão com um esforço muito grande de ir atrás, né, dessa parcela mais jovem, né, da população, mas ainda não é predominante lá. Então, onde é que esse pessoal está? Pode ser que exista até uma rede social específica deles, né? Tem tantas hoje, não tem só essas que a gente conhece, né? Que são as mais divulgadas, tem tantas. E aí, respondendo mais diretamente a sua dúvida sobre conteúdo, Ana, o ideal é que você trate cada rede de uma forma, quando você vai escrever, né? E aí, Jordana, mas eu vou ter que fazer uma publicação específica para o LinkedIn, para o Instagram e uma publicação específica para o TikTok. Às vezes você fala do mesmo assunto, mas de uma forma diferente, né? Aqui, por exemplo, no Conselho Federal de Química, a gente tem uma série que se chama Química dos Alimentos, tá? Olha só, a gente fez o ano passado inteiro no Instagram, no LinkedIn, em forma de card e de texto. Esse ano, a gente decidiu levar essa série para o TikTok, né? Então, a gente pegou uma pessoa bem legal, assim, né? Com uma linguagem bem jovial, porque lá no TikTok eu estou falando com um estudante que ainda nem é químico,
né? E apesar de eu estar numa autarquia, Ana, eu enxergo o meu processo de comunicação como se fosse um negócio. Eu falo para todo mundo aqui, eu falo, nós temos um cliente que é o profissional da química e as empresas da química, e eu preciso impactar esse cliente antes dele ser cliente. Ou seja, nós fomos a primeira autarquia, o primeiro órgão público, na verdade, daqui de Brasília, né, federal, a ter uma conta no TikTok e virou case de sucesso. Mas aí, você sabe o que eu comecei a ouvir? Eu comecei a receber feedback assim de estudantes, nossa, eu não sabia que a química era tão legal, vou fazer química, vou fazer engenharia química. Olha só, existe coisa mais rica do que essa, né? Então, se você olhar as duas publicações, voltando à história do conteúdo, você vai perceber, pode ser até que você ache que são coisas distintas. Então, a gente falou do açaí, da química no açaí, de uma forma, durante o ano passado, e hoje a gente trouxe em tom de brincadeira, porque eu quero mostrar para o jovem que ele pode trabalhar, por exemplo, na área de alimentos, né? No processo químico do açaí. Né? E quando eu falo de processo químico, não é só aquela parte química que a gente enxerga pozinho, isso e aquilo, não. Os alimentos têm química, né? Então, esse case é um exemplo que ele pode ser aplicado a qualquer nicho de mercado. Entende? Sim. Eu peguei o mesmo texto, a gente pegou, né? Eu tenho uma agência que acompanha a gente aqui, a gente pegou esse texto, colocou ele no formato de vídeo e gravou, gente, com o celular, entendeu? E são essas questões também, falando sobre tecnologia, já que o nosso assunto é transformação digital, às vezes a gente acha que para estar nas redes, para ter um site, essa parte da transformação que é para fora, né, para ter um aplicativo, a gente precisa de muito dinheiro, não, hoje está tão acessível, né? E eu sou muito a favor, quando a gente fala de pequenos negócios, e até mesmo aqui, que eu estou numa grande autarquia, da gente fazer, a gente mesmo fazer, sabe? Tem coisas que, claro, uma campanha publicitária é diferente, né? Mas, assim, as ações de comunicação corporativa, o dia a dia de uma empresa, não precisa. Você faz mesmo, né? Você, muitas vezes, você é o proprietário, pode ser, né, o garoto propaganda da sua empresa, né? Porque muitas vezes tá muito intrínseco, né? Na Binutri, por exemplo, quando eu estava na Binutri, eu usava muito minha mãe, né? Eu usava muito a história, nossa historinha, né? Ah, é uma comida de mãe para filha, e aí a gente mostrava o dia a dia, né? Continua mostrando lá, a minha mãe continua, né, na empresa com o meu marido, e aí, enfim, as coisas continuam acontecendo por lá. Mas é isso, né? Eu acho que desacortinar, né? Eu acho que é um processo de não pensar na transformação digital como um processo difícil, né? Tem que Como, descomplicar, descomplicar essa visão. Descomplicar, justamente. Tem uma pergunta aqui do Hélio Araújo, ele pergunta: bom dia, Jordana. Bom dia, parabéns, Jordana. Entendo que você colocou muito bem sobre o tema, porém eu tenho uma dúvida. Todos estão no Facebook, como me destaco? Seria interessante ou não estar em várias plataformas? É um pouco do que você já falou. É um pouco do que eu falei, mas complementando, esse como eu me destaco, ele está muito relacionado à estratégia. E aí é um leilão diário, gente, é uma tentativa diária e você tem que analisar essas tentativas e entender qual é a reação do seu público diante do que você está publicando, né? E aí entra a história de ser diferente, né? Porque o ser diferente é mais difícil de copiar do que o ser melhor, né? Então, às vezes, eu tenho um diferencial que ele não é copiável, né? Então, por exemplo, na Binutri, no início, eu, né, não entendia nada de negócio, e eu ficava tão preocupada com o funcionário, que contratei um funcionário uma vez que ele pegou o segredo industrial e levou para outra empresa, né? Aí eu queria morrer, eu falei assim para minha mãe, meu Deus, acabou, vamos copiar o nosso salgado integral, já era, né?
Aí o Sebrae me ajudou muito nisso, né? Porque essa premiação que você falou, do Mulher de Negócio, a gente foi campeão também no processo, no NPE, né? Na categoria de gestão industrial, antes do Mulher de Negócio. A consultoria do Sebrae, ela serviu muito para me mostrar que não é o produto, né? Que a historinha, claro que o produto tem um peso muito grande, mas assim, toda a história em cima desse produto, a forma que eu vendo, a forma que eu trato meu cliente, tudo isso era muito mais importante. E que aí, ok, o cara copiou, ok, essa receita nem é patenteável, eu descobri, porque eu ficava assim, eu vou no cartório, vou registrar a receita, não sabia, não conhecia nem INPI, né, na época. Fui no INPI, aí, não, você não pode registrar essa receita não pode. Aí eu falei, então, vamos mudar a receita. Aí a gente tirou um item da receita que deixou o produto ainda mais maravilhoso e mais saudável, que era a nossa proposta de valor. É quando a ameaça vira uma oportunidade. Exatamente. Aí a análise SWOT lá, né? A gente vai transformar as ameaças em oportunidades. E a gente, aí, quando... esses nomes, Ana, eu fui aprendendo depois, sabe? Eu estou aprendendo sobre Potter agora, análise SWOT, essas coisas assim, aprendi há um tempo atrás. E aí, assim, você que é empreendedor, que é dono do negócio, não se subestime, você sabe muito mais do que imagina, né? Então, depois eu fui dando nome aos bois, mas a gente tem uma inteligência própria, né, do nosso dia a dia, é só você pôr no papel, põe no papel, analisa e redesenha se for preciso. Jordana, a gente está quase indo para o finalzinho. Eu ainda tenho duas perguntas aqui para te fazer. Tá. A primeira a melhor combinação hoje para um negócio é o que a gente está chamando de digital, né? É o físico com o digital, trabalhando de forma integrada. E eu queria saber de você, a comunicação precisa seguir também nessa direção? Segue nessa linha. Muito antes da pandemia, eu já defendia que a parte off da comunicação ela não pode morrer, tá? Nós somos feitos de carne e osso, essa pandemia vai acabar, vai ser todo mundo vacinado, e a gente vai voltar para o físico, e a gente já está voltando aos poucos, né? Então, mesmo uma empresa 100% digital, ela precisa enxergar o que é o off dentro do digital, que foi o que eu falei um pouquinho na apresentação. Quando você entra numa conversa dentro de um WhatsApp, você está no ambiente digital? Tá. Mas você não está ali pertinho do seu cliente? É um contato off, né? É um contato ali você e ele, né? Então, e todas as outras partes da comunicação externa, elas não vão acabar. Não vão. A questão é você enxergar qual é a porcentagem que você tem que dedicar para cada uma dessas partes. Então, como é que você disse aí? O nome é como é que é? Digital. Olha, que bacana. Mais um que eu aprendi. É o físico com o digital, o varejo está vivendo isso de uma forma muito intensa, né? Inclusive, os grandes varejistas estão diminuindo até os pontos de venda, mas colocando dentro do ponto de venda o contato do digital para o cliente ter essa experiência, né? Totens, onde você pode fazer sua compra, onde você pode programar o seu recebimento, né? Que é uma forma de começar a trazer o consumidor para as duas realidades, né? É isso. Ana, tem um café aqui em Brasília, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, lá na 705 Norte, que ele tem esse modelo, é muito bacana, sabe? Eles colocaram um totem, você chega lá, você já escolhe, aí você tem um espaço para sentar com o seu computador. Até antes da pandemia, eles fizeram isso, né? Para quem for de Brasília e quiser dar um pulo lá para olhar, mas é bem bacana, assim, é um totem enorme, são 3, assim, você chega, já escolhe, tal, você senta e vão entregar seu pedido. Então, tem muitos exemplos, né, por aí na internet. Temos muitos exemplos legais. Mas é uma questão de você se programar justamente para entender o que é que cabe no seu negócio, né?
Não adianta também querer ficar digital, que é o cerne da nossa conversa. Não adianta querer ficar digital se você não tem essa transformação dentro da sua empresa, se não está no seu core business, né? Esse ser digital. E aí, Ana, não tem problema fazer o inverso, não. Eu sei que a gente está terminando, né? Ai, meu Deus, eu não fiz isso até agora. Corre, faz o inverso e vê onde é que cabe. Planejamento, né? Sim. E buscar sempre ajuda, né? Eu acho Claro. que essa resistência de querer fazer tudo sozinho, ou querer fazer também tudo mais barato, a gente corre alguns riscos até de fazer 2 vezes, né? Você vê, eu que sou da área de comunicação, eu busquei muito auxílio de consultores, né, do Sebrae, até mesmo de sindicato na época. Eu fui atrás de de tantas experiências dentro da área de comunicação, que era a minha área. Eu não vou falar nem dos outros processos, né, de administração, de fluxo de caixa, de todas essas coisas que eu também fui atrás, né? Bom, e para finalizar, tem uma pergunta aqui também. Como uma pequena empresa, ela pode potencializar o negócio de forma simples através da comunicação? De forma simples, através da comunicação. É o básico, né? O simples é o básico. Então, vamos lá para o dever de casa. Primeiro dever de casa. Quem é você, empresa? Persona da empresa. Segundo, quem é você, público-alvo? Escreve tudinho. Aonde eu vou estar? No Instagram e no Twitter. Ok. O que é que eu vou produzir ali? Né? Vamos fazer uma pesquisa para entender o comportamento desse consumidor. Vamos desenhar a jornada desse consumidor. Como é que vai ser a minha comunicação interna? Então, esses são os primeiros passos da comunicação. Seja ela grande ou seja ela pequena, independe. E é um processo que você senta e você faz, você testa, você revisita, redesenha, é perene, é sempre vivo, é um processo vivo. E você vai incrementando ao longo do tempo. Sim. Bom, nós temos muitos elogios aqui vindo do Facebook, atuais ferramentas, parabéns, ótimo, sempre bom conhecimento. Eu quero já agradecer, a gente já está chegando no nosso final, e Jordana, obrigada pela sua disponibilidade de sempre em estar nessa parceria. Sempre que eu chamo, você aceita de trazer um pouco do teu conhecimento e da tua experiência, que é enorme, né, nesse segmento e cada dia mais se aperfeiçoa. Eu fico muito feliz com o teu sucesso, com o teu progresso, e eu tenho certeza que todas as suas colocações colaboraram muito com o dia de hoje, de todos nós que fazemos parte dessa grande comunidade da CACB, das associações comerciais e empresariais do Brasil. Muito grata com você as palavras finais, depois eu passo para o Eduardo. Obrigada, Ana. Eu agradeço a você, agradeço ao Eduardo, esse projeto, né, Academia do Associativismo, né? Eu achei tão lindo quando eu vi lá na sua rede social, cara, quanto assunto bacana. Tá vendo como é fácil a gente se capacitar? Né? É só procurar, tem tanta coisa disponível, né? E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que dedicaram um tempinho e finalizar dizendo que nessa troca quem aprende mais sou eu, né? Escutando as perguntas de vocês, me ouvindo, né? Porque é um processo de autoescuta também. Ana, suas colocações também sempre são maravilhosas, né? Eu aprendo muito com você. E muito obrigada, estou à disposição. Quando quiserem chamar de novo, estou aqui. Ei, Jordana, Eduardo, contigo. muito obrigado mesmo por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento. Vou aproveitar e responder aqui uma pergunta da Yara, que está aqui no chat, perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Yara, eu acabei de copiar também no chat o link lá do Facebook, você consegue assistir novamente, replicar e etc. Durante a semana também estará lá no nosso canal do YouTube, onde a gente está
organizando todos os eventos, né, de forma que as pessoas possam assistir, revisitar, indicar, né, como diz, livro fechado não serve para nada, né? Então, a ideia é que a gente compartilhe esses conhecimentos, esses conteúdos fantásticos que os profissionais têm cedido, compartilhado aqui conosco, a exemplo da Jordana hoje. Quero lembrar que o nosso próximo evento será no dia 24 de fevereiro, né? Uma semana aí pós o Carnaval. Muitos terão, outros não terão, mas sem folia, né? A gente consegue utilizar também esse período aí de feriado para fazer muitas coisas bacanas, descansar, enfim, cada um dentro da sua proposta. Então, quero de novo agradecer a Jordana, a Ana, por ter, né, também compartilhado um pouquinho da sua experiência. Quando ela faz essas moderações, ela traz alguns insights aqui também muito bacana. E desejar a todos um ótimo dia aí de trabalho, né? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo evento.